Quanto ao fato do brasileiro não gostar de ler, eu creio que ele não gosta, de modo geral, não gosta. E para mim é uma perda muito grande, certo? Uma preocupação com minhas filhas foi, eu queria que a escola as ensinasse a ler. Eu sempre acreditei que se elas aprendessem a ler, pronto. O restante seria comigo em disponibilizar livros, dependendo da idade, acompanhando a faixa etária dela. E graças a Deus isso aconteceu. As minhas filhas gostam de ler, entende? E leem muito também. Então eu creio que o fator criação afeta isso, certo? Não, as crianças não são habituadas a ler, elas não criam gosto. Gosto é criado, tal como alimentação. A gente gosta do tipo de alimentação que a gente gosta porque a gente foi habituado a esse tipo de alimentação. Se a gente tivesse sido criado em outro lugar do mundo com outro tipo de alimentação, seria a alimentação que a gente receberia. Então isso vale para a música, vale para tudo e para o gosto da leitura. Infelizmente, por não ter esse gosto muito desenvolvido, eu creio que as pessoas ficam desinformadas, pensam mais raso, creio até que a preguiça de pensar seria a maior preguiça que as pessoas enfrentam. A leitura exige que as pessoas interpretem, pensem para interpretar o que estão lendo, acompanhem a história, lembrem o que foi dito. Então isso é um certo trabalho, exige um certo trabalho, um certo esforço. E por causa disso eu acho que as pessoas não simpatizam. Preferem a televisão, hoje a informação curta da internet, do que um exercício com esforço maior, que é o da leitura. Então elas ficam desinformadas. Acho também que o fato de não gostar de ler deixa as pessoas, vamos dizer assim, para mim a leitura, deixa eu colocar dessa maneira, a leitura é um remédio também. A leitura me faz esquecer as tristezas, os problemas, as preocupações. A leitura alivia. A leitura me faz viajar, cria fantasias. Então, quando as pessoas não desenvolvem esse gosto, que eu creio que é o caso da maioria dos brasileiros, elas acabam perdendo muito, não só em informação, mas nesse bem-estar que a leitura causa. Por exemplo, os livros de história, certo? Que é uma das minhas paixões, né? Pegar um livro de história de um período e ler. Eu acho que leva as pessoas a viajarem, a imaginar como foi que aquilo aconteceu, por que aconteceu daquele jeito, será que não poderia ter acontecido de uma maneira diferente? Tudo isso ajuda a desenvolver a mente, a ver outras possibilidades, a viajar mentalmente. Então, livros de história, livros de mesmo ensaios literários, né? Poesia, puxa vida, quando você pega uma poesia e lê meditativamente, isso desenvolve muito. No caso da poesia, te faz apreciar a beleza sonora das palavras, não só a mensagem, mas a beleza sonora das palavras. Se tem livros que eu não gosto, ou livros que eu não consigo ler, autores não tenho encontrado, só os livros da área de química, de física. E mesmo assim eu descobri algo. Eu li um livro chamado Teorema do Papagaio, que é uma história da matemática romanceada, como algo de mistério. Pronto, é um livro que eu também recomendaria, Teorema do Papagaio. É na mesma linha do Mundo de Sofia, que é a história da filosofia romanceada. Então, como as pessoas podem ter dificuldades na área da filosofia, da matemática para ler, eu acho que esse seria um meio
que introduz as pessoas naquele mundo de uma forma divertida, de uma forma de fantasia. Eu devo dizer que todo cristão deve gostar de ler. O cristianismo é a religião de um texto escrito, gramaticado. Foi o modo que Deus escolheu para se revelar a nós. Então, para mim, é pecaminoso o cristão não gostar de ler, porque foi o modo que Deus escolheu para falar conosco, para se revelar a nós, para contar a história do que Ele tem feito para nos salvar. Então, um cristão que diga, eu não gosto de ler, ele não percebeu vou dizer assim, o pecado que ele está cometendo. Porque se este foi o modo que Deus escolheu para se revelar a nós, um livro, então eu tenho que gostar de ler e ler pelo menos esse livro. Se Deus tivesse escolhido se revelar a nós através de pinturas, pronto, aí era outra coisa, a gente ia admirar as pinturas. Se Ele tivesse escolhido se revelar a nós através de filmes, pronto, vamos estudar técnicas de cinema. Mas Ele soberanamente escolheu se revelar a nós através de um texto, através de um livro. Então os cristãos têm que gostar de ler. Agora, deve começar com a Bíblia, evidentemente, e deve cultivar uma base que o ajude na interpretação da Bíblia, e aí entram os outros livros a favor, contra o cristianismo, mas ele não deve se prender a isso, porque o cristão precisa também estar inteirado das formas de pensamento e de ideias ao seu redor. Não só quanto ao conteúdo, mas como a maneira como essas ideias são transmitidas. Quando você lê a Bíblia e você descobre a beleza literária da Bíblia, que ela tem poesia, ela tem prosa, ela tem vários estilos literários, você vai perceber e você vai estudar o contexto histórico-cultural, que aqueles autores usaram formas que haviam no seu tempo. Então eles conheciam estas formas literárias. Eles sabiam como é que as pessoas do seu tempo escreviam. Então muito provavelmente eles liam. Para que eu comunique a Bíblia de modo que faça sentido às pessoas do mundo que eu vivo, eu tenho que aprender como estas pessoas pensam. Não só quanto às ideias que elas têm, mas o modo como estas ideias chegam a elas. Então é importante que o cristão também leia literatura, história e mesmo livros que são contra o cristianismo. Evidentemente que na literatura extrabíblica, o cristão vai se deparar com descrição de costumes, de hábitos e uma cosmovisão que é contra a Bíblia. Como é que ele lida com isso? Em primeiro lugar, ele deve fortalecer sua cosmovisão bíblica. Então, por isso que eu digo que ele tem que conhecer primeiro e mais a Bíblia. Ele tem que saber o modo como Deus pensa, como Deus vê o mundo. Ele também deve saber que na literatura não bíblica há a influência deste mundo, que é dominado por Satanás, mas há também a influência da graça comum, da imagem de Deus que o homem foi criado. Então, num livro de um não cristão, eu creio que ele não vai encontrar só acertos, mas também não vai encontrar somente erros. Para que ele faça essa peneira, é aí que ele tem que ter o embasamento bíblico, ele tem que conhecer bem a Bíblia. Em segundo lugar, ele deve perceber suas áreas de fraqueza, suas áreas de tentação. Então, por exemplo, se ele tem
uma tentação, uma fraqueza muito forte quanto a pecados sexuais, pronto, então ele deve evitar leituras que exploram isso. Mesmo que naquele livro tem algumas coisas boas, mas ele deve evitar. Se ele tem problemas com ira, com violência, ele deve evitar esses tipos de leitura. Então, o cristão deve conhecer a Bíblia e se conhecer. Algumas pessoas que nunca foram viciadas em álcool, eles podem ver uma caixa de cerveja ou de uísque, ou mesmo uma garrafa de uísque sendo colocado, e ele não sente nada, ele não se interessa, ele não gosta daquilo. Mas alguém que já foi viciado em álcool, talvez se ele passar perto de pessoas que estão bebendo, ele vai sentir desejo de beber. Então essa é uma ilustração que eu uso para aprender a lidar com as leituras que não são de cunho cristão. Você deve se conhecer e saber, pronto, essa leitura aqui vai me perturbar, vai mexer comigo, certo? Essa leitura aqui tem muita violência e isso vai mexer com o meu temperamento. Então eu prefiro não ler, vou ler outra coisa. Ou essa leitura aqui pode despertar em mim pensamentos que levariam à pornografia. Pronto, então não vou querer esta leitura. E assim por diante.